Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, já quero deixar aqui registrado, tá? O meu bom dia, o meu boa tarde e o meu boa noite, porque eu não sei que horas que vocês acessam a plataforma para ver os conteúdos, né? Os vídeos. Então, já fica aqui registrado para a hora que você for entrar, você já tem o meu bom dia, ou o meu boa tarde, ou o meu boa noite, tá bom? Mas vamos lá. Essa semana a gente vai estudar sobre as rochas e o solo. E aí eu coloquei para a gente estudar da página 204 até a página 210, falando sobre a formação do solo, falando sobre as rochas e características diferentes das rochas. Vai estar falando também sobre os minérios, né? Quais que são os minérios explorados aqui no Brasil e outras coisas. Tá bom? Um beijo. Página 204. As rochas e o solo. Os seres humanos, eles podem utilizar o solo para plantar, criar animais, extrair materiais e até mesmo construir cidades, tá? A gente vê aqui, ó, na página 204 e na página 205, isso aqui, ó, é um arquipélago. Tá? Para quem não sabe o que é um arquipélago, ele é um conjunto de ilhas, tá? E esse arquipélago ele foi construído lá em Dubai, lá no Emirados Árabes. E ele é formado por 3 ilhas artificiais. E aí que a gente vê que até mesmo em locais onde não era possível construir cidades, né, como no mar, o ser humano ele encontrou uma forma de tornar isso realidade. E para vocês que são curiosos, vocês podem pesquisar na internet por que que esse arquipélago foi construído lá, tá bom? E por que que ele tem esse formato de palmeira, tá? Página 206. As rochas e os minérios. Vamos ler aqui o trecho da reportagem, ó. Em menos de 24 horas, Chile resgata todos os mineiros. Após 70 dias de espera, uma noite histórica. Às 23h08 de terça-feira, 12 de outubro de 2010, teve início o resgate dos 33 homens presos a quase 700 metros de profundidade na mina São José, no Chile. Uma história dramática que chamou a atenção de todo mundo e teve um final feliz. E aqui, ó, no número 1, pergunta o seguinte: do que trata o trecho da reportagem? Como vocês podem ver, essa reportagem se trata do resgate, né, desses 33 homens que ficaram presos nessa mina lá em São José, né? E que eles ficaram há 70 dias esperando esse resgate. E sendo que eles ficaram presos a quase 700 metros de profundidade, tá? E vocês podem pesquisar na internet sobre essa reportagem e tirar a curiosidade de vocês. Como que esses mineiros eles fizeram para sobreviver, porque foram 70 dias esperando um resgate. Como que tiraram eles de lá, tá bom? Façam mesmo uma pesquisa para vocês responderem a questão número 1 e a questão número 2, tá bom? E aqui embaixo, ó, a gente vê também que o planeta Terra, ele é formado por camadas, tá? E a camada mais superficial da Terra é chamada de crosta terrestre e possui de 7 a 70 quilômetros de espessura, tá bom? E a crosta terrestre é formada principalmente por rochas, as quais são formadas basicamente por minerais, tá bom? E esses minerais são compostos geralmente sólidos, né? E encontrados naturalmente no ambiente. Como a gente vê aqui, ó, é um exemplo aqui, a representação da crosta terrestre nessa imagem. Aqui a gente vê, ó, que essa camada é representada pelos continentes, né? E pelo fundo dos oceanos, tá bom? Página 207. As rochas podem ser formadas por um ou por vários minerais. Por isso que existem rochas com diferentes características, igual aqui o granito, ó. Nessa imagem aqui é o granito. Não é o granizo, tá? O granizo, ele é uma precipitação, ou seja, ele é uma chuva que cai do céu em forma de gelo,
tá? O granito não. O granito é uma rocha constituída por diferentes minerais, como aqui, ó, como mica, quartzo e feldspato, tá? E ele é uma rocha rígida, que é utilizada em pisos e pias. E o calcário, que está aqui embaixo também, ó, é uma rocha formada basicamente pelo mineral calcita, tá? E esse mineral calcita, a gente pode encontrar eles no recifes de corais e na concha de outros animais, tá bom? E essa rocha, o calcário, né? Ela é muito utilizada em construções e no preparo do solo, tá bom? E muitos minerais podem ser, sim, explorados e utilizados pelo ser humano. E, neste caso, os minerais eles passam a ser chamados de minérios. E, assim, a atividade de extração desses minérios das rochas, ela é chamada de mineração, tá? E essa atividade é realizada nas minas. Como a gente viu na página anterior, né, que na mina de São José, a gente vê que os mineiros, eles faziam a extração desses minérios das rochas, tá bom? E aqui, ó, os principais minérios explorados no Brasil são o ferro, a bauxita, o manganês, o nióbio, o cobre, ouro e entre outros, tá bom? E os minérios, eles podem ser utilizados pelos seres humanos para os mais variados fins, como na fabricação de utensílios domésticos, de automóveis, de vidros e de moedas. E as moedas, elas são feitas de diferentes minérios, tá? Como o níquel e o cobre, tá bom? Página 208, formação do solo. Você já deve ter ouvido falar, né, no ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E esse ditado popular, ele está relacionado ao processo de formação do solo, tá? E vamos ver aqui embaixo um esquema que representa esse processo, ó. As rochas que formam a crosta terrestre ficam expostas à ação de diferentes fatores naturais, como os ventos, as chuvas, a luz solar e os seres vivos. E ao longo de milhões de anos, essa exposição desgasta lentamente as rochas, fazendo com que elas se quebrem em pequenos pedaços e ficam cada vez menores. E aí vão ser chamados de partículas, tá? E essas partículas, elas vão se juntar ao ar, à água e a resto de vegetais e animais, formando assim o solo. E o processo de formação do solo, ele é contínuo, ou seja, ele se forma, ele nunca para de se formar, entendeu? E com isso, ele vai ocorrendo até os dias atuais, tá? E aqui, ó, nessa questão, vocês vão me dizer como que o processo de formação do solo, ele pode estar relacionado a esse ditado popular. E aqui embaixo também, a gente pode ver que o solo ele é encontrado na superfície da crosta terrestre e é conhecido popularmente como chão ou terra, né? E abaixo da camada do solo é encontrado o subsolo, onde a gente acha os minérios, reservas de petróleo e até mesmo de água, tá bom?